Boa noite. Atrapalhada tem que acontecer, né? Porque faz parte. Eu primeiro quero ler alguma coisa que foi escrito no livro de Sérgio Lopes, Saúde Mental. Ele aborda as leis naturais e a saúde mental. E aqui, no que se refere à lei de sociedade, eu compilei aqui um textinho que eu achei muito interessante. Viver não é suficiente. Conviver, sim. Conviver significa relacionar-se. Quem não se relaciona não vive plenamente. A ausência de relacionamento pode levar aos transtornos mentais associado a um certo grau de relacionamento, depressão, autoestima e esquizofrenia. Mas o que seria do nosso mundo se todos nós fôssemos iguais? No plano espiritual, as sociedades não estão misturadas umas com as outras, e sim distribuídas por planos evolutivos. Quando nós desencarnamos, que estaremos no plano espiritual, nós vamos nos juntar com aqueles que estão assemelhados a nós, ou nós iremos para aquele grupo a quem nós nos afinizamos. O espírito menos evoluído não convive com o espírito de maior evolução. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus, e aí nós estaremos nos distribuindo. As sociedades espíritas são focos luminosos de convivência com o objetivo do crescimento e da renovação, do esclarecimento e da paz. Então, nós podemos aproveitar, como o nosso amigo Diniz colocou, a estes cursos que nós temos, né, na segunda-feira à noite, nós temos no sábado à tarde e nós temos normalmente nas quintas-feiras o curso online que se dá através do WhatsApp. Tá? Então, esse não é presencial, mas é de muita importância também. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Faz parte das leis morais que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Esta é a sexta lei divina, lei moral, como nós queiramos. Continuemos, porque as coisas vão acontecendo assim. Ninguém progride sozinho. Isso aqui é de suma importância. Como nós não conseguimos viver isoladamente, nós também não conseguimos progredir isolados. Nós necessitamos, porque através das nossas diferenças, através das nossas aproximações, através dos nossos afetos e dos nossos desafetos, nos é oportunizado o crescimento, o caminho rumo à nossa evolução, que é a meta de todos nós, né? O homem, então, é um ser gregário, isto é, ele não consegue viver sem um relacionamento social. Esse relacionamento social pode ser aquele relacionamento constituído pela nossa família, onde nós temos agora a gente não pode mais dizer que é só o pai e a mãe, né? Mas são aqueles que são os responsáveis pela casa, mas que também os nossos irmãos, os nossos parentes, mas também aqueles que se aproximam de a gente. Hoje eu estava vindo na lotação e estava me dando conta daquilo que eu havia pesquisado e pensando no relacionamento que a gente acaba tendo com pessoas que não sei se um dia os reencontrarei.
né? Mas uma delas, ela sentou ao meu lado, a gente começou conversando e a gente se conhece de algum lugar. Não sei de onde, mas provavelmente aquilo estava determinado para que nós nos encontrássemos naquele momento. E isso também é um relacionamento. Nós, às vezes, nos relacionamos pelas condições que nós encontramos nas outras pessoas, com pessoas que estão muito distantes de nós. E isso nós podemos ver pelos nossos meios de comunicação, né? Pela televisão, pelo cinema, pelo jornal, pelas revistas, e aí nós encontramos afinidades com outras pessoas. O relacionamento social entre os seres é considerado um item de aperfeiçoamento moral e social. Através deste relacionamento, nós temos a chance de crescer e de evoluir. Quando nós nos relacionamos, nós estamos aprimorando as ciências, as leis sociais e também os conhecimentos. Quanta coisa nós acabamos descobrindo com aquelas pessoas que às vezes nós nem imaginamos que nos trouxesse esse meio de conhecimento. Quantas vezes nós somos instrumentos para o conhecimento das outras pessoas e nós nem nos damos conta. Porque quando nós fazemos as coisas despretensiosamente, elas podem ser aproveitadas por alguém e automaticamente nós também vamos colher isso. Nós apuramos o senso de necessidade entre as sociedades, né? E entendemos a dependência entre as nações. Nós temos, às vezes, mas é tão distante. Não é tão distante. Se nós formos ver, a cada um de nós vem nossa árvore, né? A nossa árvore genealógica tem galhos espalhados para um monte de coisa, para um monte de lugares. E às vezes, nas nossas raízes, e são infiltradas, como adubo para aquele solo, também são infiltradas culturas de diversos outros lugares, sem que nós nos demos conta. Então, viver em sociedade é uma lei divina? Parece que sim, né? Deus fez o homem para viver em sociedade. Se nós formos pela lei da evolução, nós vamos ver, mas também se nós atentarmos para aquela historinha que eu, pelo menos, aprendi de Adão e Eva, o Adão não conseguiu viver sozinho. Houve a necessidade de criar uma companheira para que pudesse evoluir. E desta união, olha, que nasceram dois seres com bastante capacidades, com habilidades diferentes entre eles. E isso se torna, seja real ou não, mas um modelo para que nós possamos nos ater. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 766, diz também que deu-lhe a palavra e todas as outras faculdades necessárias à nossa vida de relações. Nós verbalizamos aquilo que nós necessitamos e nós colhemos também do outro, através da palavra, o que precisamos. Mas quantas vezes nós nos relacionamos com o olhar, e eu ia dizer o simples olhar, o olhar não é tão simples, não. O olhar é muito significativo, né? Eu era professora, continuo sendo, era aposentada, e meus alunos diziam, eu tinha problemas nas cordas vocais, garganta, etc., e eu não podia falar muito alto, e eu falava bastante, então eu tinha que criar mecanismos, e eu descobri que o meu olhar acalmava. Eu não sei se aterrorizava ou não, mas acalmava, porque estavam tudo na maior bagunça. Eu parava
e olhava e ficavam tranquilos. Eu até tenho alunos aqui que poderão dizer, mas elas não eram problemáticas, então não tem esses traumas, né, Cristiane? Bom, continuando na questão 768 do Livro dos Espíritos ainda, coloca que o convívio social faz com que se ajudem mutuamente. Quantas vezes nós, às vezes, estamos angustiados, necessitamos de uma palavra, necessitamos de um ombro, necessitamos de um abraço, né? E nós nos aproximamos de outras pessoas e nem precisamos dizer, porque parece que aquela sintonia acontece e a gente recebe o abraço, recebe o sorriso. Às vezes até dividimos uma lágrima e com ela nós nos fortalecemos, porque muitas vezes eu penso, eu preciso estar forte para também fortalecer o outro. E vocês olhem como a engrenagem é interessante, né? Contribuindo assim para o progresso, que mais uma vez vou dizer, é a nossa meta. Homem nenhum tem as faculdades completas. Quem é completo é Deus, e Ele nos deu o seu Filho que herdou essas características, né? Que era o ser humano mais completo de que nós temos conhecimento. Pela união social, uns se completam aos outros, para assegurar o seu bem-estar e também para progredir. Para vir para cá, uma das minhas últimas atitudes, eu tive que pegar uma lotação. Se essa lotação não tem um motorista, e eu estou falando no momento imediato, porque se eu for mais adiante, alguém teve que fabricar as peças para colocar naquele carro, é toda uma engrenagem que é muito grande. Nós podemos fazer uma opção, escolher analisar o efeito imediato, mas também nós podemos escolher aquilo que está lá nas bases, nas coletas de minerais das minas, tá? Por isso, tendo necessidade uns dos outros, nós somos feitos para viver em sociedade e não isolados. É interessante isso, né? Que embora pareça ser muito simples, na realidade, a gente vai ver, se nós não ficarmos só naquela cortininha que está na nossa frente, se nós desvendarmos isso, nós vamos observar que nós temos muita coisa para perceber. Quando nós vamos... Eu coloquei aqui, porque isso aqui está no livro de Emmanuel, chamado Roteiro, no capítulo 32, que fala de colaboração. E ele coloca um exemplo que é bem prático, e parece que hoje até alguns já puxaram o seu casaquinho, né? Na realidade, um casaco que a gente pega qualquer, é fruto de um esforço conjugado, do fio, do tear, da agulha, do alfaiate ou da tricoteira, né? Solucionando assim um problema da vestimenta, que nós precisamos vestir. Eu citei o exemplo que tinha no livro do casaco, mas qualquer objeto que nós tenhamos, né? Assim como acontece nas esferas das realizações materiais, a nova revelação convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Nós falamos em objetos materiais, mas nós não podemos esquecer da parte moral. Nós também temos a parte moral para que nós consigamos agregar nessa nossa caminhada. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Ah, mas eu não tenho um diploma. Sei, eu tenho um diploma, eu tenho um nível superior e eu não sei tanto quanto
aqueles que convivem comigo e que aprenderam a ler e escrever. Quanta riqueza que nós conseguimos se nós pararmos para dar atenção àqueles que nos cercam. Muitas vezes nós temos os andarilhos na rua, vamos dizer, a gente olha, sujinho, mas eles têm uma filosofia de vida. Olhem a coragem que essas criaturas têm para abandonar tudo e viver na rua. Não é fácil, gente. Não é fácil. E eles não estão totalmente isolados. Se assim o fosse, eles estariam embrenhados no meio do mato ou soltos no meio de um campo. Eles estão ali, convivendo com a sociedade. Parece-me que a dizer, eu sou um exemplo, olhem para mim. Jesus, na realidade, foi um homem que bastante se destacou na humanidade e ele não porque ele estivesse distanciado, porque por si próprio ele se bastava. Ele não precisava estar agregado junto à população, né? Por vezes ele se isolava em reflexão. Lembrem do monte, né, que eles foram. Ele precisava, porque desta forma ele recarregava as suas energias, colocava mais combustível dentro do seu interior que ele necessitava, porque imaginem o desgaste que ele poderia sofrer quando tantos o acolhiam ou interpelavam nas comunidades por onde ele passava. A arte, ele foi grandioso em apenas 3 anos convivendo entre nós, aproximadamente 3 anos, né? Porque depois da infância ele teve um período que a gente pouco sabe dele e ele retorna aos 30 anos para viver no nosso meio e fisicamente nos deixar aos 33. A arte de conviver é o desafio maior que o ser humano pode ter. E isso, gente, nós podemos pegar este exemplo por nós mesmos. É difícil. Nós temos momentos que nós temos que contar até 3, né? Temos momentos que nós contamos até 10 e tem momentos que a gente vai até o infinito para não dar uma resposta errada, para não falar algo que possa magoar, né? E que na realidade são situações que a gente não gostaria de ter que tolerar. Jesus foi esse monstro sagrado porque se deu conta de viver com todas as classes sociais. Vocês viram que aqueles que ele chamou os seus discípulos eram criaturas dos pescadores mais humildes, mais simples, até médico que andavam com ele. Então ele conseguiu transitar em todas as classes sociais, com todos os gêneros, e ele não distinguia, né, quem era homem, quem era mulher, quem era do bem ou não. Ele não fez essa distinção. E fora da sua etnia, que são os povos mais próximos a ele, mas também daqueles que eram mais distantes. E pode ser com cada um numa performance de amorosidade, significando que para todos nós que só lograremos avançar pela esteira da convivência humana, numa relação que seja mais e mais amorosa, para que possamos fazer as mutações internas e necessárias, porque nós precisamos mudar interiormente, né? E é necessário para que nós possamos contribuir para a nossa sociedade. Sociedade essa que começa nos mínimos núcleos, né? Por exemplo, no núcleo familiar, e vai se estendendo
aos demais. Aí se entra numa escola, daí se entra num clube social, se entra num outro grupo, aqui e ali, nós vamos expandindo essa colaboração. Contribuições essas inevitáveis àquele que segue com você e o que resultou dessa convivência. Porque nós precisamos lograr êxito em tudo que nós tivermos, mesmo naquilo que não foi tão positivo, que não foi tão agradável. Esta resposta vai além do egoísmo. Este é parte de uma palestra que o Dr. Alberto Almeida conferiu num congresso que ele fez nos Estados Unidos. E eu gosto muito do Alberto Almeida porque ele tem umas coisas muito interessantes para colocar. Ele fala muito, nesse que eu tirei, ele fala muito a respeito do próprio pai e dos irmãos. O pai tinha uma preferência toda especial por um dos irmãos, mas quem estava com ele, no final, era ele. Porque o último que foi visitar o pai no hospital foi esse irmão, Eduardo, que era o queridinho do papai. E por quê? Porque ele não conseguiu ter forças para enfrentar aquele momento. É muito linda essa passagem. Bom, aí eu tenho aqui um depoimento que eu pretendo gente, sinceramente, no meu computador, aqui agora eu chego lá. É tão interessante que eu acho que valeria a pena. Tá, não vamos insistir. Depois ele vai quando eu colocar no Facebook, eu acho que vocês poderão assistir. É um depoimento de um cidadão, um escritor, que fala exatamente sobre essas relações que nós podemos ter, tá? Nem sempre com todos os afetos que a gente tem. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. Porque essas leis divinas, essas leis de Deus, essas leis naturais, elas estão interligadas. Uma está conectada junto ao princípio da outra. É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos. Lembra lá no começo, né? Todos nós somos perfectíveis. Isso quer dizer que nós, embora não sejamos perfeitos, nós ainda estamos sujeitos a caminhar para a perfeição. Será que a gente vai conseguir nessa encarnação? Talvez não. Mas se nós dermos bons passos, a próxima nós viremos melhor e estaremos mais perto. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, porque nós sabemos, o nosso destino é a perfeição. Quanto tempo nós levaremos? Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Tá? Todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte de nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação. Até tem ali, ele mesmo botou, estiolação é definhamento, sem o que a gente acabe definhando, né, e não consiga ir adiante. Isso é um trecho de uma parte escrita por Rodrigo Caligares. E aí, Richard Simonetti, que também é um outro autor que eu gosto bastante, no livro A Constituição Divina, ele coloca que
A urbanização, processo de concentração populacional em cidades, tem um grande mérito. Gera uma interdependência. Cada vez mais nós somos interdependentes. Às vezes no próximo, bem próximo, mas também num grande grupo. No convívio urbano, não damos um passo, não satisfazemos nenhuma necessidade, não desenvolvemos nenhuma atividade sem mobilizar recursos gerados por outras pessoas. Eu estou aqui colocando toda essa parte de estudo porque alguém escreveu os livros, alguém criou as obras básicas e alguém me proporcionou para que eu viesse para essa casa para aprender um pouquinho mais. E aí eu estou usando os recursos tecnológicos que alguém também criou para que nós pudéssemos usá-los. Usamos roupas que não produzimos, dispomos de móveis e objetos que não fabricamos, mas que são frutos do esforço de muita gente. Eu tive uma professora lá no meu 5º ano primário que ela nos ensinava coisas maravilhosas. Ela vive. Ela dizia que quando nós pegamos um copo de água, que a gente não beba a água assim, que a gente consiga lembrar o que tem por trás dessa água. É natureza, mas ela foi beneficiada, e para que tal benefício chegasse até nós, quantas criaturas passaram por essa água. Então, que nós saibamos apreciar tudo isso nos outros, para que possamos também ser apreciados. Aí, eu não poderia deixar de falar em animais, né? Os animais vivem a vida material, eles não têm moral, mas a ternura que as mães têm pelos seus filhotes vai até o momento, tem por princípio, né, um instinto de conservação, que é uma outra lei natural, a lei de conservação, dos seres aos quais ela deu à luz. Quando eles conseguem bastar-se por si próprios, ela deixa e ela não deixa. Eles se separam e cada um vai viver a sua vida. A mãe se volta a cuidar dos demais e os filhos vão criando a sua vida. Aí a gente tem mães que dizem: eu vou criar meus filhos até uma certa, depois que se virem. Não é bem assim. Nenhuma mãe consegue fazer isso, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que é assim. No homem, a necessidade de progresso, então por isso que nós não nos abandonamos. Nós podemos nos afastar, tá? Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Por isso que nós precisamos deles. E aí, Simone Monteiro escreveu uma prece que eu achei muito linda para fazer esse encerramento. Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos como sementes e voltamos flores. Aprendi com Deus que ninguém é tão pobre que não possa ajudar o seu irmão em uma oração. Aprendi com Deus que palavras que voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas como árvores que se fincam no chão e que ninguém arranca. Aprendi com Deus que até o céu tem o seu tempo de azul e de cinza, de ventos e de sol, de luz e de noite, que tudo dará certo ao seu tempo. Aprendi com Deus que devemos amar uns aos outros e que o pior destruidor é aquele que destrói uma esperança ou um sorriso. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque é Ele quem nos desperta com alegria para novas batalhas, novas vitórias. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo
e todos existe uma resposta. Aprendi com Deus que não existe sorte, existe bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e limites, e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelos zelos de Deus. Obrigado por me ouvir. Uma boa noite para todos nós.